Olá pessoal, sou o professor formador José Eduardo Silva, do componente curricular Fundamentos da Climatologia, com carga horária de 60 horas. Este, portanto, será o nosso último vídeo aula para o nosso semestre. Portanto, vamos abordar um tema bastante importante da climatologia. Vamos tratar sobre clima urbano e ilhas de calor. O que podemos dizer sobre clima urbano? O clima urbano é um conjunto, de características atmosféricas específicas de áreas urbanas, e ele sofre influência da modificação do ambiente natural pela ação antrópica. O clima urbano ele pode ser afetado por vários elementos, como a redução da cobertura vegetal, superfícies permeáveis, emissões de poluentes e calor por atividades humanas. São características que alteram a temperatura, umidade e circulação do ar nas cidades. E as ilhas de calor, como elas são e como podemos entender o que são ilhas de calor urbano? As ilhas de calor, na verdade, ela é uma anomalia térmica, que resulta, de vários fatores, como a diferença da absorção e armazenamento da energia solar pelos materiais constituintes da superfície urbana. E como se formam essas ilhas de calor? As ilhas de calor são formadas pelo processo de radiação e irradiação e como essa irradiação ocorre a partir da superfície em que ocorreu a radiação, ou seja, o acúmulo e absorção do calor que é resultante da radiação. Nessa figura vocês observam o ciclo tanto diurno como noturno. E quais são os fatores que influenciam nas ilhas de calor? A localização geográfica, a própria estação do ano, de acordo com as grandes cidades, enfim, o crescimento desordenado da população urbana, como a cobertura da terra, edifícios, ou seja, edificações e asfaltos, cores escuras das edificações e as diferenças de pressão atmosférica que promovem maior instabilidade. A poluição atmosférica, por meio da produção dos gás carbônico, por meio dos veículos, indústria, transporte pelo vento e as áreas sem a vegetação arbórea. Bom, aqui tem algumas características, para a gente ver, que são os fatores e consequências. Eu digo a vocês que pelo fator geometria urbana, a altura e espaçamento dos edifícios afetam a quantidade de radiação recebida e emitida pela superfície urbana, bem como a localização geográfica, ou seja, proximidade a grandes corpos d'água e terreno montanhoso pode influenciar padrões de vento e a formação de ilhas de calor, sobretudo nas áreas urbanas. Aqui vocês veem uma figura onde a gente tem de um lado a zona rural, do outro da cidade, e um processo de radiação, maior absorção e retenção do calor vai ter sempre nas áreas urbanas e não nas áreas rurais. Assim vocês observam nessa figura. Aqui também tem outro processo, na mudança estrutural da atmosfera, que também impacta nas ilhas de calor, e aqui tem um processo em que vocês observam nessa figura da circulação, a questão da radiação, ventos, ok? Questões do relevo, a própria topografia aí ajuda-nos a entender isso também, e a questão da temperatura, precipitações, enfim, todo esse conjunto de elementos e fatores, eles interferem nas mudanças na estrutura da atmosfera. Então, a identificação das ilhas de calor são feitas por várias formas, Nós temos o método diretos e indiretos, sensoriamento remoto, que são a técnica de medida indireta para estimular a temperatura da superfície. Aqui vocês vão ver que outro elemento muito importante do fator, que é o efeito estufa, nada mais é que o efeito da emissão de CO2, que permite a passagem da radiação solar, porém funciona como uma barreira para o calor refletido pela superfície terrestre. Outro ponto importante é que o Brasil é o quarto país no mundo, no ranking mundial, a ter a maior produção de gases que atingem para a constituição do efeito estufa, sobretudo diante dos desmatamentos e queimadas. E os impactos das ilhas de calor urbano: mal-estar, insolação, desidratação, cansaço e problemas respiratórios. Aí são os impactos mais negativos que nós podemos observar, de acordo com as altas temperaturas. Assim como também como devemos diminuir, ou produzir os efeitos menores possíveis das ilhas de calor. Então, para diminuir isso, a gente precisa realmente de uma mudança comportamental, e, sobretudo, contar com boas políticas públicas. Aqui a gente apresenta alguns pontos para soluções. Vocês veem do lado esquerdo uma área bastante arborizada,
que a gente deve estimular por meio de políticas públicas, né, o plantio de árvores, né, nessas áreas que são edificadas. Por outro lado, também, quando não há possibilidade de plantio em áreas superfícies da terrestre, né, a gente pode fazer o plantio de algum tipo de vegetais, né, sobre o teto dos edifícios. Aí vocês veem na figura ladeada à direita. Aqui tem uma outra imagem, né, que mostra bem essa técnica, e aqui a mistura das técnicas, né, onde a gente fala também a questão de inserção de áreas verdes. Quais são as soluções? Aumento da cobertura vegetal, não é? O uso de materiais reflexivos e permeáveis em construções, planejamento urbano sustentável com foco em árvores, né, em áreas verdes, perdão, mudança, sobretudo, do estilo de vida para usar menos energia, dentre outros. Algumas referências utilizadas nesta videoaula, e aqui nós temos que a nossa atividade é a ser desenvolvida. Então, vocês vão se reunir em grupos de 5 para elaborar uma pesquisa e depois produzir um texto, né, que no máximo 3 folhas, né, 3 laudas, e aí vocês vão escolher uma cidade, sobretudo a cidade que vocês estão, pode ser, tá? O polo de vocês, ou a cidade de origem de vocês, onde vocês vão buscar informações sobre as variáveis climáticas que são abordadas lá. Tá? E depois vocês vão alinhar esses conceitos, né? Comparando 2 cidades, vão alinhar esses conceitos à noção de clima urbano e ilhas de calor para produzir a reflexão de vocês e proposições. Tá bom? Aqui estão os sites que eu sugiro para busca, né? Pesquisa, e aí eu vou construir para vocês um outro vídeo, possivelmente, dando instruções de como vocês buscam essas informações. Portanto, bons estudos, até a próxima, gente. Fiquem com Deus e vamos em frente e construir cada vez mais nossos conhecimentos.